Se você tem acompanhado esse canal nos últimos meses, você deve ter notado que o padrão dos vídeos tem mudado absurdamente, né, de uns tempos pra cá. Hoje eu praticamente só falo de história aqui no canal, e história católica, mais especificamente. E, bom, as views têm caído bastante por aqui, história não é um assunto de interesse geral, tem um público bem reduzido em comparação com os vídeos de política e atualidades, que em geral atraem bem mais o grande público. Só que eu não me importo, se eu me sinto bem falando de história, eu vou continuar falando de história, porque é isso que eu gosto de fazer. Só que é o seguinte, desde o começo do canal, eu venho me deparando com uma questão bastante pertinente que eu vejo aí nos comentários, e eu andei refletindo bastante sobre isso, e eu quero ver se eu consigo aqui contribuir com a resolução disso de alguma forma. Só que de maneira bem informal aqui mesmo, vamos levar mais num tom de conversa, beleza? E a pergunta é: um ateu pode ser conservador? Ou um conservador pode ser ateu? E por que essa pergunta é pertinente? Bom, ela é pertinente porque basicamente todo o movimento conservador está completamente atrelado ao cristianismo, né? Pelo menos aqui no Ocidente. O Ocidente, assim como todas as grandes civilizações que surgiram ao longo da história, está assentado sob uma crença, uma religião que influencia desde a forma como o povo vive o cotidiano até a relação deles com o divino. No Ocidente, nós sabemos que a religião dominante há pelo menos 1500 anos é o cristianismo. Então, grande parte dos costumes, dos valores morais, das tradições que moldam a cultura ocidental foram introduzidos por esta religião, sobretudo os valores morais, né? Então, você pega o Império Romano antes da cristianização e aqueles povos bárbaros, né, que rodeavam a Europa naquele tempo, e você vai ver que eles tinham alguns costumes completamente repulsivos. Eles colocavam gladiadores para lutarem entre si até a morte no Coliseu, como se fosse um esporte mesmo. Eles matavam os próprios filhos que nasciam com alguma deficiência, ou até mesmo meninas saudáveis, porque para eles a mulher não tinha muita utilidade a não ser reproduzir, né? E se você fosse falar de honestidade e caridade eram palavras que não existiam, né, no vocabulário dos povos bárbaros, eles não sabiam o que era isso. Sem falar das diversas formas de perversão sexual que era comum em toda parte da Europa. Porém, nós temos o advento e a propagação do cristianismo, graças a um trabalho incansável de pregação, e com isso nós temos a conversão do Império Romano e posteriormente dos bárbaros ao cristianismo, e daí um código de conduta muito mais saudável, vamos dizer assim, foi imposto pela fé cristã sobre estes povos, formando um novo pilar civilizacional sobre o Ocidente, a moral cristã. Nós podemos dizer que o cristianismo deu para o Ocidente uma identidade coletiva muito forte, principalmente se a gente for ver a Idade Média, né, onde as festas que as pessoas celebravam, o modo como elas viviam, as histórias que elas contavam, giravam quase sempre em torno da fé cristã, pois era basicamente a igreja que guiava o cotidiano daquelas pessoas, né? E não obstante, isso se demonstrou bastante positivo, pois não dá pra negar que os valores que o cristianismo prega são extremamente saudáveis e promovem a ordem. Amor, caridade, paciência, honestidade, paz, decência sexual, modéstia e tantas outras coisas, né? Com estes valores, a igreja conseguiu formar o caráter dos povos ocidentais que antes estavam muito mais inclinados à depravação e à brutalidade. E agora, o conservador, que prefere o certo ao duvidoso, o testado ao não testado, numa definição bem resumida aqui, para não alongar muito, né? Ele quer manter aquilo que dá certo, basicamente essa é a definição de conservador. Alguém que quer preservar o que já foi construído. E eu costumo acreditar que nós temos aquilo que eu chamo de um conservador instintivo ou comportamental, que é aquele que não tem um grande conhecimento teórico, né, da corrente conservadora, mas ele é um cara que condena a homossexualidade, o feminismo, o uso de drogas, o aborto, o comunismo e todas essas coisas que atentam contra a moral cristã, que nós estamos cansados de ver, né? E, por outro lado, nós temos o conservador mais teórico, né? Que se aprofunda na questão do porquê destes valores permearem a nossa sociedade e entende o porquê da necessidade de manter essa estrutura funcionando. E aí nós chegamos na grande questão do vídeo. Dá pra ser conservador sendo ateu?
E assim, eu até acho que dá, só que eu acho que isso se torna muito perigoso, ao passo que uma hora ou outra você vai acabar caindo em contradição. Pois veja bem, se você é ateu e se diz conservador, eu acredito que seja mais por uma questão de conveniência do que por convicção mesmo. É muito mais fácil, é muito conveniente você preferir o Ocidente cristão do que a cultura árabe, por exemplo. É muito mais fácil você preferir a cultura ocidental regida por valores cristãos do que uma cultura oriental, por exemplo, que é no mínimo estranha aos nossos olhos ocidentais, certo? Então, é compreensível que um ateu adote posições conservadoras, vamos dizer assim, contra alguns progressistas que teimam em jogar a moral cristã no lixo. O ateu, que assume o conservadorismo como importante na manutenção da ordem social, ao menos reconhece que a cultura cristã trouxe princípios e um padrão de comportamento nobre à nossa sociedade. Além disso, as sociedades cristãs também souberam criar um parâmetro de liberdade religiosa, que permite aos ateus viverem em paz com sua descrença. Diferente do mundo islâmico, por exemplo, que costuma não tolerar infiéis, né? Para usar um eufemismo aqui. E assim, essa é uma visão utilitarista? Sim, é uma visão utilitarista. Só que eu acho que a partir do momento que você adota a posição principal de um grupo, mesmo que seja por conveniência, sei lá, eu creio que você já se pode dizer parte integrante do grupo em certo aspecto. Agora o problema é como você vai justificar isso, sendo que você discorda do fundamento principal do grupo, que no caso do conservadorismo é a moral cristã. E a moral cristã, obviamente, está fundada em Cristo. E se você é ateu, obviamente você não tem a crença num Salvador, né, que vai nos levar ao céu, que provê uma moral. Então a gente chega até naquela questão, né, do argumento moral. Se Deus não existe, então valores morais objetivos não existem. Só que se você crê em valores morais objetivos, logo não tem lógica você não crer em Deus, que é a referência para uma moral objetiva. O argumento moral nem é tão complexo, só que eu não vou entrar nisso agora porque a discussão é longa e eu teria que explicar as premissas ainda, então vamos deixar para uma próxima. Mas o ponto é esse: se você reconhece a importância dos valores morais trazidos pelo cristianismo e acredita na importância de preservar estes valores até como uma forma de trazer ordem e harmonia para a sociedade, então pronto, na minha visão dá para ser conservador mesmo sendo ateu. A questão é que a chance de tu cair em contradição é enorme. Da mesma forma, um cristão marxista vai ter dificuldade também de justificar sua posição marxista, sendo que Marx era totalmente contra a religião, e ele deixava explícito isso nos seus escritos, e a ideologia marxista é fortemente marcada de materialismo. Só que por outro lado, se você acha que existe uma histórica luta de classes e acha que deve ter uma ditadura do proletariado e a coletivização dos meios de produção com o fim da propriedade privada, então você é um marxista. Eu só acho que você vai ter muita dificuldade de conciliar isso com sua fé cristã sem cair em contradição. No final das contas, o importante é que todos nós concordamos que a ideia de uma civilização ocidental sem a fé cristã é uma ideia totalmente desprovida de qualquer senso de prudência. Os progressistas que tentam derrubar a influência do cristianismo dão um tiro no próprio pé, pois sem os auspícios de uma crença religiosa, jamais se formou uma sociedade com status civilizacional. O ateísmo por si só não tem condição alguma de fundar ou mesmo manter uma civilização, porque Deus, a divindade, é o fim último da humanidade. As pessoas que construíram as instituições, as doutrinas e as tradições que até hoje perduram atendiam a um fim divino. E daí que surge também a harmonia que o cristianismo conseguiu promover através dos séculos. Você destrói a religião e uma outra surge no lugar. É praticamente inevitável. É só você pegar o exemplo da Europa, onde o cristianismo encolhe, o islamismo cresce. Aliás, esse é um tema que eu quero explorar muito mais aqui no canal daqui pra frente, então fique esperto aí. Só que por hoje eu acho que já tá bom, eu vou ficando por aqui. Me diz aí nos comentários o que você achou. Vire membro do canal também aí e ajude o canal a continuar crescendo. Mas no mais é isso, um grande abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo. Eu fui.